sou a professora Ellen, da Instituição Universo, dou aula para o curso de nutrição, estou aqui com o nosso regime letivo remoto, né, para o bem de todos, para a saúde de todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da nutrição do idoso, essa nutrição, né, do qual eu trabalho, né, com os idosos nas instituições de longa permanência, né, que são as casas de repouso, e a gente vai falar das alterações no envelhecimento. É um material, né, para os meus alunos aí como complemento de aula, tá? Então aquela apostila que eu enviei, né, da fisiologia, epidemiologia, é um resumo, né, explicativo aí do qual, né, aquela apostila está falando. Então, as alterações hormonais, né? A gente sabe que na nutrição do idoso, né, há uma alteração hormonal, né? E, consequentemente, se há uma alteração hormonal, há uma alteração, né, nos níveis de insulina, né? Os níveis de insulina, eles ficam deficitários, né? Eles ficam diminuídos. E aí, ó, consequentemente, né, o idoso, ele fica menos sensível aí à ação da insulina, né? O que pode levar aí, ó, a uma resistência à insulina e o diabetes mellitus. Então a gente tem que ter uma atenção voltada aí para esse idoso, né? Qual alimentação, né, eu devo prescrever para esse idoso, tratando-se de um idoso diabético, né? Tratando-se de um idoso que às vezes, né, ele tem que ter aí uma diminuição no aporte de açúcar, né? Porque ele fica mais sensível a essa ação desse hormônio, né, tão importante para o metabolismo aí dos carboidratos, que é a insulina. E a gente tem que lembrar também que é claro que existem outros hormônios, né? O cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse, né? Ele tem uma ação aí no metabolismo de glicose, né? De proteína e de gordura, tem efeitos aí anti-inflamatórios, né, anti-alérgicos, e ele, infelizmente, ele diminui com o envelhecimento. Então, por isso que a gente tem sempre que dar foco, né? O idoso é um grupo vulnerável, é um grupo, né, que ele tem que estar, né, sempre aí em nossa alimentação mais saudável, né, aportando alimentos que vai aumentar esse sistema imunológico dos idosos, né, que vai combater o envelhecimento, porque ele, infelizmente, né, ele fica aí com os hormônios diminuídos durante o processo aí de envelhecimento. A gente tem que lembrar, gente, que idoso, né, no Brasil é a partir de 60 anos ou mais, do qual eu já falei, né? E nos países aí subdesenvolvidos, 65 anos ou mais. E a gente perceber, né, o nutricionista, a gente tem que sempre estar parado, né, com as políticas públicas do idoso, né, e com o Estatuto do Idoso, que é uma lei voltada aí para essa importância do idoso. Em relação aos hormônios também, né, aos hormônios sexuais, né, testosterona, progesterona, né, com o envelhecimento, né, com essa parte idosa aí, né, com a idade mais avançada, há uma diminuição também, né, principalmente, olha, nos níveis de testosterona nos homens, tá? E estradiol e estrógeno nas mulheres. Então, também a gente tem que ficar preocupado, né? Porque esses hormônios, eles vão afetar diretamente a musculatura esquelética, né, dos pacientes idosos e vão diminuir na síntese proteica, né, na deposição da formação de massa muscular, de massa magra nesses idosos, né? O que pode levar aí, né, uma diminuição na força do idoso. Então, o idoso, ele perde, né, esse tecido proteico, e isso não é muito adequado para o paciente idoso, porque ele perde a força, né? Ele não consegue deambular direito. Então a gente tem que ficar muito preocupado também, né? E sempre procurar estimular, fazer os exames complementares para perceber os níveis de hormônios aí, né, que estão nesse idoso, para a gente poder acompanhar o melhor estado nutricional desse paciente.
as alterações, né, musculoesqueléticas aí no envelhecimento, né, conforme eu já falei, né, os músculos eles ficam comprometidos, né, há uma redução aí dessa musculatura esquelética, né, e há um aumento do tecido adiposo. É muito comum, né, se a gente fizer a aferição aí, né, a avaliação antropométrica aí nos idosos, o nível, né, o percentual da gordura corporal no idoso está mais elevada, né? E a massa magra, a massa proteica, né? Esse tecido proteico aí, né? Esse tecido muscular está mais diminuído. Então a gente tem que ficar bem preocupado com isso, né? Está propondo intervenção nutricional, e esse tecido, né, muscular diminuído, ele é conhecido como sarcopenia, né? Que é a diminuição aí, ou uma redução dessa musculatura esquelética nesse paciente aí, que é o paciente idoso. Então, a sarcopenia, ela é um sinônimo aí de fragilidade física, né? A gente já falou, olha, o idoso ele tem dificuldade de deambular, né? Ele tem dificuldade, por exemplo, de quando ele vai fazer uma avaliação nutricional, de levantar, né? De conseguir ir até a balança para poder aferir o peso dele aí, né? De ir até o estadiômetro para poder aferir a altura dele, né? Até porque ele tem aí uma curvatura mais acentuada. Então a gente tem que ficar muito preocupado com essa sarcopenia, né? Que diminui a musculatura esquelética do idoso. A sarcopenia, né, ela vai ter um desequilíbrio aí, né, dessa síntese, dessa deposição, né, dessa formação aí da proteína muscular, né, e geralmente a ocorrência de várias condições catabólicas, né, então depleta muita massa magra nesse paciente idoso, o que pode levar a várias doenças, né, o que pode levar ao sedentarismo, porque se o idoso, né, ele não consegue ter, né, um músculo com maior síntese proteica, diminui, né, a medida que ele vai tentando deambular, diminui essa força, né, e ele se torna um paciente mais sedentário, ele se torna um paciente com maior número de lesões, né, porque esse paciente ele se torna mais frágil. Então ele pode tropeçar mais, ele pode cair mais, né? Diminui o aporte, né, proteico, diminui aí o consumo de proteínas também, tá? E há aí uma alteração hormonal, conforme eu já falei, né? Então essas alterações aí, né, culminam aí em sarcopenia, que é uma fragilidade desse músculo, né, no tecido aí do paciente idoso. Então, pode ter aumento do estresse, né? Pode ter uma diminuição da proliferação de células de defesa, né? De células imunológicas, pode comprometer o metabolismo de músculos, né? Pode ter aí um processo inflamatório maior, né? Pode ter aí uma subnutrição, então a gente tem que estar muito preocupado com essa questão, né, da perda de peso acentuada no paciente idoso, que não é muito adequado, né? Principalmente idosos com mais aí de 70, 80 anos, que são muito encontrados nas instituições de longa permanência, então a gente tem que se preocupar com isso também, tá? E pode, né, o que a gente já falou, ter aí um sedentarismo e ter uma inatividade. É um idoso que ele fica mais acamado, é um idoso que ele não consegue mais fazer as suas atividades cotidianas, né? Andar, por exemplo, ir até um supermercado, né? Mesmo que ele esteja dentro de uma instituição de longa permanência, ele pode ir no médico, né? Acompanhar com um acompanhante, com um cuidador, mas se ele tem essa inatividade devido a essas fibras musculares, isso vai comprometer muito o estado nutricional do paciente.
Em mulheres, né, a gente já falou que diminui os hormônios, né, principalmente os hormônios esteroides. Isso pode acontecer devido à menopausa, né, o que vai também comprometer essa musculatura esquelética. Então, a partir do momento que a mulher ela entra na menopausa, diminui esses hormônios esteroides, o que pode comprometer na musculatura, né, o que pode comprometer na força do paciente idoso. Então, com o envelhecimento, além de diminuir, né, essa força muscular, diminui também o número de hormônios, né? Diminui o hormônio do crescimento, que é extremamente importante, né? Diminui o fator de crescimento, que ele é semelhante à ação da insulina, né? Conhecida aí como IGF-1. Então, são hormônios que são extremamente importantes para o anabolismo, que é a formação da massa magra, a formação da massa proteica nos músculos, e que infelizmente eles ficam depletados aí, né, com a idade, com o envelhecimento. Então a gente tem que preocupar, olha, porque há uma redução aí do consumo alimentar, né? O que pode gerar também uma anorexia, né? Então pode gerar uma anorexia, pode progredir essa sarcopenia. Então é a hora que o nutricionista do idoso, né, o Nutri lá, ele tem que fazer um papel de promoção, de prevenção aí de hábitos alimentares mais adequados para o paciente idoso. Existem algumas alterações também, né, no nosso sistema imunológico, principalmente o sistema imunológico do idoso, que é um sistema imunológico, né, bem mais baixo, né, bem mais deficitário, justamente porque reduz essa produção dos hormônios sexuais, né, há um declínio dos hormônios esteroides, há uma redução do hormônio do crescimento, igual eu já falei, né, e há, infelizmente, olha, uma redução da densidade mineral óssea, né, que é conhecida aí como calciocemência, né, que é aí o envelhecimento desse osso, né, com uma redução da sua densidade mineral. Então a gente tem que sempre fazer intervenção, né, propiciar alimentos ricos em cálcios, propiciar a vitamina D em quantidades, em unidades adequadas aí, estimular o banho de sol para esse paciente idoso, né, para ele não ter aí essa deficiência, né, essa mineralização óssea aí. Uma outra coisa também que é extremamente importante, gente, é que quando o paciente idoso, né, ele está com o sistema imunológico deficitário, né, ele está baixo esse sistema imunológico, há aí, né, uma diminuição, uma perda, olha, da capacidade de responder a infecções, né? Por que o governo ele está tão preocupado com esse Covid-19, né? Se a gente relacionar, é justamente porque o paciente idoso, o sistema imunológico dele é deficitário, né? E isso pode levar a uma consequência de infecções que pode levar ao óbito aí desse paciente idoso. Então a gente tem que preocupar sim, né, com essa perda da capacidade do organismo, e justamente, né, com essa diminuição do sistema imunológico leva a essa deterioração natural aí, né, do sistema imune. Então, o que a gente tem que procurar, né, um equilíbrio, né, da produção aí, né, das imunoglobulinas, dos anticorpos, a propiciar, né, uma alimentação de qualidade, né, que promova alimentos, que aumente esse sistema imunológico. A gente está preocupado também, a gente sabe, né, que o sistema imunológico deficitário baixo pode levar à propensão e agravamento de várias doenças, né, doenças crônicas não degenerativas, hipertensão, diabetes, né, as doenças reumatológicas. São condições, né, que o idoso chega devido a esse sistema imunológico baixo, que pode ter uma carga maior de infecções e que pode levar o idoso à morte, né? Então aumenta o número de mortos aí, de idosos, né, devido aí essa capacidade imune deficitária.
Também, né, a gente tem que se preocupar, né, com aqueles idosos que fumam, né, que ingerem bebida alcoólica, né, que são hipertensos, que são sedentários, né, que têm hipercolesterolemia, que são doenças, né, que podem agravar mais ainda esse sistema imunológico. Então a gente tem que se preocupar. O sedentarismo, né, diminui essa capacidade do sistema de agir. Então a gente tem que procurar sempre provocar, né, no idoso aquela atitude, né, dele andar, dele conversar, dele deambular, de fazer brincadeiras com ele, né. Sugiro a vocês aí, né, quem é da área da nutrição, meus alunos de nutrição, a estar passando filmes voltados aí, né, para a nutrição, a estar estimulando, fazendo dinâmicas, né, com esses pacientes idosos, de repente fazer uma oficina de alimentos, de repente estar fazendo aí, né, uma palestra falando sobre a importância dos alimentos para esses pacientes idosos, que vai aumentar aí, né, hábitos de vida saudáveis para esses pacientes. A questão também, né, que a gente tem aí é uma característica muito conhecida aí nos pacientes idosos, que é a anedônia. O que é a anedônia? É a perda da capacidade de sentir o prazer, diminui o apetite, diminui o prazer, e isso pode causar, né, estados gravemente depressivos. Então a gente não pode deixar com que o idoso chegue nesse quadro depressivo, né? Então é extremamente importante que a gente diagnostique, né? Esse idoso, ele tá aí com uma fadiga, né? Esse idoso, ele não está dormindo direito, ele não está com apetite preservado. Vamos diagnosticar isso, né? Porque essa capacidade, né, de sentir prazer, ela é perdida, né? E a gente tem que fazer uma intervenção nutricional quanto a isso. Uma outra característica aí é que o sistema digestório do paciente idoso, ele também altera muito, né? Fica comprometida, a digestão fica comprometida, né? A absorção dos alimentos, das vitaminas e minerais ficam comprometidas. O uso excessivo de medicamentos, a gente sabe que tem idosos que consomem mais de 11, 15 comprimidos ao dia, né? Justamente porque tem várias doenças crônicas não transmissíveis. Então é extremamente importante também o nutricionista fazer essa intervenção, ele saber qual medicamento, né, o paciente está tomando, o paciente idoso, propor, né, para aquele paciente um horário mais adequado dele se alimentar de acordo com o consumo daquele medicamento. A gente já sabe que existem alguns medicamentos que faz, né, uma interação, né, droga-nutriente. Então, assim, a gente sabe que tem alguns medicamentos que diminuem, né, o poder da nutrição. Então, é extremamente importante a gente também perceber isso para se ter aí uma melhor absorção do intestino, né, que o paciente consiga alimentar, né, às vezes fora do horário do medicamento, para se ter uma melhor absorção. Então é extremamente importante, sugiro a vocês, né, a observarem quando vocês forem atender, na anamnese de vocês perguntarem os medicamentos, a dosagem desses medicamentos, até para poder saber, né, o horário dessa medicação, para poder saber se aqueles medicamentos estão fazendo uma intervenção, né, ou uma interação droga-nutriente. Então, comprometer o paciente, né, comprometer a absorção dos nutrientes, vai afetar diretamente o que? No estado nutricional do idoso. O que a gente não quer, né, que o idoso perca peso, né, que o idoso chegue aí numa subnutrição.
a cavidade oral, né? Extremamente importante. É o que eu falo com meus alunos diariamente. Olha, gente, não é porque a gente não é dentista, né? Claro que não. A gente não tem essa atribuição e essa função. Mas nós devemos observar a cavidade oral, os dentes. Ele tem dentes, ele consegue comer, né? Uma comida padrão. Ele consegue comer por via oral, né? A comida dele é uma comida que precisa ser, né, mais pastosa, mais desfiada, mais coccionada. Então é extremamente importante a gente observar essa cavidade oral, né, perceber se há aí uma mudança, né, dessa cavidade oral, se ele está salivando, né, que há uma hipossuficiência de saliva, né. Esse paciente idoso, ele tem a tendência de perder os dentes, ele tem uma maior sensibilidade a isso. A maioria dos idosos, eles usam prótese, o que a gente tem que observar também para ele não engasgar na hora de consumir os alimentos. Então a cavidade oral é extremamente importante ser percebida pelo nutricionista, até para a gente prescrever, ter uma conduta, né, dietoterápica melhor, né, e mais equilibrada para esse determinado tipo de paciente. Então, a gente tem que perceber, olha, ele está conseguindo consumir os alimentos, né? Esses alimentos, essa falta de dente está afetando o estado nutricional desse paciente idoso? Será que ele está conseguindo mastigar, né? Se ele estiver mastigando, quantas vezes ele está mastigando aquele determinado número de alimentos, né? Aqueles alimentos ali que ele está conseguindo engolir são suficientes para aportar, né, uma quantidade de vitaminas e minerais, né, a quantidade de ferro, porque infelizmente se o paciente não está consumindo comer, né, por via oral, pela boca, ele pode ter uma carência, ele pode ter uma deficiência de aminoácidos, de vitaminas que são extremamente importantes para o paciente idoso. A vitamina B12, que é encontrada aí nos alimentos de origem animal, então nós devemos observar isso no paciente idoso. Existem também outras alterações, né, como as papilas gustativas, a percepção dos sabores, né, diminui essa percepção dos sabores. A tendência aí é do paciente recusar os alimentos, né? Ele tem uma preferência igual criança pelo doce, então ele rejeita o azedo, né? Ele rejeita o que é mais ácido. Então a gente tem que aí, né, perceber isso, né? E não só estimular o uso de alimentos doces, mas a gente tem que fazer um equilíbrio dos alimentos aí para aportar todas as vitaminas e minerais para esse paciente. Pode acontecer também, né, devido a ele não ter essa cavidade oral preservada, dele ter uma alimentação monótona, né, uma alimentação pastosa, uma alimentação batida, que é pobre em macronutrientes e micronutrientes. Então, o que o nutricionista também tem que perceber, né, e que pode levar a quadros aí de subnutrição, de desnutrição, é perceber, junto de um fonoaudiólogo, né, que é uma equipe multidisciplinar, perceber se a capacidade oral dele está funcionando e propor alimentos de acordo com essa dificuldade, às vezes, de deglutir, né, que é a disfagia, propor alimentos mais coloridos, de repente é uma sopa pastosa, uma sopa batida, que eu posso colorir, né, com alimentos, por exemplo, como a beterraba, a cenoura, que vai ficar uma sopinha, né, uma papa mais colorida, né, que chame mais a atenção desse paciente idoso. Então, infelizmente, no nosso paciente idoso, há uma diminuição da saliva também, né? Então, há uma hipossuficiência dessa saliva, o que dificulta também na mastigação e na deglutição, porque a gente sabe que a saliva ajuda a empurrar o alimento, né? Então, a gente também tem que investigar aí qual que é a consistência desses alimentos, qual que é o alimento de melhor aceitação por esse paciente idoso, para a gente agregar o idoso a uma alimentação equilibrada.
Essa hipossalivação, né, que eu falei, que essa diminuição aí da saliva, né, ela tem uma disfunção, né, no organismo e infelizmente ela pode ocorrer devido a vários danos, né, nas glândulas aí salivares, né, e pode ocorrer, olha, desidratação, né, até mesmo porque o paciente, né, ele geralmente, principalmente se ele for um paciente diabético, ele tem a tendência de poliúria, né, que ele urina muito e isso pode provocar uma desidratação, uma pouca salivação, né, então estimular a ingestão de água é extremamente importante, lembrando que ingestão de água para paciente idoso a gente tem que perceber, né, a condição renal dele, né, se ele pode ter um aporte de água na quantidade adequada, né? A gente também tem que perceber, né, que o uso dos medicamentos também podem levar a essa diminuição de saliva, né? Doenças elas como Parkinson, Alzheimer, então a gente também tem que perceber isso, tá? Uma outra coisa que a gente tem que perceber também é que com essa diminuição da saliva, né, com essa ausência de saliva, torna o ambiente mais propício para desenvolver cárie também, né? Então, existem alguns alimentos que são mais cariogênicos, né? Por exemplo, os queijos. Eu falo muito lá nas unidades de alimentação e nutrição, gente, cuidado com alimentos mais doces, né? Biscoitos, cuidado com queijos, alimentos, né, que grudam mais nos dentes e que não vai fazer a higienização da boca correta e que pode ser cariogênicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também e pode, né, devido a essa diminuição da saliva, a gente pode às vezes montar estratégias em que há uma escolha melhor dos alimentos, né, para estimular essa produção de saliva, para estimular essa boca mais hidratada, né, e também a gente tem, ó, a diminuição da percepção do sabor, que é conhecida aí como hipogeusia, né? E aí ele tem uma diminuição do olfato também, que é conhecido como hiposmia, tá? Que tem a tendência aí de surgir por volta dos 60 anos. Então a gente também tem que ficar muito atento a esses sintomas aí para ele não perder, né, essa palatabilidade, ele perder a vontade de comer, né? O olfato, né, ele conseguir aí perceber, né, o cheiro dos alimentos, isso é extremamente importante. A saburra, né? O que é essa saburra lingual, né? É que vai causar aquele hálito, né? Que às vezes a gente chega perto do idoso, né? A boca tá com um cheiro aí, né? Característico, e isso é associado devido à redução do fluxo salivar. Então a gente tem que perceber isso, né? Ah, ele tá com um mau hálito, vamos escovar os dentes, né? Vamos dar para ele uma fruta, né? Que vai fazer às vezes a higienização dessa boca, né, que vai estimular aí uma hidratação nessa boca. Então a gente tem que perceber isso também. E a pilosa negra, né, que é a língua pilosa negra. O que é isso, né? Aquela língua com aparência escura, pilosa, né, que é causada aí muitas vezes por fungos, porque se há uma lipossalivação, pode crescer fungos, pode crescer bactérias, né, que é frequente aí nos idosos. E principalmente aqueles idosos que fumam ou que fazem uso de alguns antibióticos. Então também a gente tem que prestar atenção, né, simples aí na cavidade oral do nosso paciente idoso. É de extremamente importância aí. E a gente tem, né, uma outra alteração aí que chama glossite papilar mediana. O que é essa glossite papilar mediana? Muda a coloração da língua, tá? Essa mudança da coloração da língua dá uma língua avermelhada, inchada, muitas vezes ele perde, né, as papilas gustativas, a boca fica alterada, a cavidade alterada, essa língua fica com um aspecto liso e sensível, dolorido, e que ele não consegue comer e que vai alterar o estado nutricional daquele paciente.
A gente tem também, né, a quelite angular. O que é essa quelite angular? É uma inflamação, né, da boca, tá? Em decorrências de fungos e bactérias que podem crescer, né, em decorrência de deficiências nutricionais, em decorrências de próteses dentárias mal encaixadas. Então a gente tem que perceber essa inflamação aí, né, no canto da boca, né, e propor também alimentos que não vai depletar esse estado nutricional aí. Tá? Um outro quadro que pode acontecer também é a língua geográfica, né, chamada aí de glossite migratória benigna, Belich. Então, uma outra alteração que a gente pode ter é a língua geográfica, né, conhecida também como glossite migratória, né, benigna, ou eritema migratório. O que é isso, gente? É uma condição que é benigna, né, ela é caracterizada pela presença de lesões, né, erosões com bordas irregulares, né? Muitas vezes fica cinzenta, esbranquiçado, fica uma língua parecendo que ela está esbranquiçada, uma língua suja, né? Que não teve uma higienização adequada, e isso pode estar relacionado tanto ao crescimento de fungos, de bactérias, devido a essa hipossalivação, devido à ingestão, né, de medicamentos, ou também ao estresse emocional, né, que o idoso ele passa no seu dia a dia, né, e que isso pode comprometer, né, essa questão do paladar e pode levar aí a algumas presenças de déficits nutricionais. Então a gente também tem que perceber aí essas alterações na cavidade oral. É extremamente importante a gente perceber a boca do nosso paciente idoso, que compromete muito o estado nutricional dele. Os dentes, né? A maioria dos pacientes, eles usam prótese, né? Os pacientes idosos, né? Devido aí à perda dos dentes, né? Então a gente tem que perceber também isso. Eu já falei, né? Muitas vezes eles fazem o uso de uma alimentação com consistência pastosa, né? Uma dieta que fica monótona, uma dieta batida, de uma única cor. Então o ideal é que o paciente idoso ele tivesse, né, possibilidade de ingerir uma alimentação igual a da casa da gente, né, ou se é na ILP, uma alimentação padrão, né, uma alimentação normal, e com essa perda dos dentes vai comprometendo isso, né? Então a gente tem que perceber, né, esse comprometimento, né, vai crescendo o cimento, né, que é o acúmulo de tártaro também nesses dentes, o que isso pode levar a várias infecções. Então é muito importante a gente orientar, né, nas casas de repouso, nas instituições de longa permanência, que o paciente idoso ele tem que estar fazendo a higienização correta da boca, ele tem que estar fazendo, né, uma limpeza de dentes sempre, né, para tirar esses resíduos aí de alimentos, né, que vão acumulando e vão perdendo também mais o paladar. Essa perda dentária aí, né, é um processo, né, que pode aí ser causado pelo envelhecimento, né, é conhecido como edentulismo, tá? E muitas das vezes aí, né, gente, pode ser devido também aí, né, a pessoa não ter uma renda, né, acessível, ao nível de escolaridade, onde ele mora, né, muitas vezes não tem acesso à ingestão de água clorada, né, que vai melhorar aí, né, a limpeza dos dentes, a preservar essa dentição mais adequada. O esôfago, né, o esôfago comprometido, né, o esôfago ele altera, né, a questão da alimentação, porque pode, né, esse esfíncter esofagiano, né, ele está relaxado, tá? Então isso pode aí, né, comprometer a deglutição. O idoso geralmente ele tem aí uma má digestão,
né? Ele tem uma disfagia, ele tem uma dificuldade aí de deglutir, então a gente também tem que perceber essa questão do esôfago. E aí a gente também tem que perceber a questão aí, né, de não provocar uma lesão, uma úlcera péptica, né, uma gastrite, ele não ter um refluxo, né, que vai causar um mal-estar grande para ele, né. E aí a gente também tem que perceber a questão. A gente tem que perceber a questão dos medicamentos, né? Esses medicamentos, né? Como é que eles estão sendo administrados? Tem medicamentos que pode provocar mais acidez, né? Então a gente também tem que perceber isso, a condição de produção de ácido, né? De pepsinas que possa levar a uma gastrite, né? Ou que possa levar a uma diminuição da produção de HCl, que a gente sabe que tem alguns idosos, né, a maioria deles tem uma diminuição dessa produção de HCl, que é extremamente importante para fazer a digestão dos alimentos. Essa produção, né, do ácido clorídrico, ela é chamada de hipocloridia, né, que é a diminuição desse ácido clorídrico, que dificulta na digestão dos alimentos. Se dificulta na digestão dos alimentos, dificulta também na absorção dos alimentos, né, o que pode aí levar a um comprometimento da absorção gastrointestinal. Então, é extremamente a gente perceber, né, essa diminuição do suco gástrico, perceber também, né, se ele está, né, com a cloridia, que é não produção desse suco gástrico, né, que diminui aí o fator intrínseco, né, que dificulta mais ainda a absorção da vitamina, né, da cobalamina, que pode culminar aí em anemia e deficiência de ácido fólico e cobalamina. Então, a acloridia, né, que é a diminuição ou que é a não produção aí desse HCl, pode comprometer o estado nutricional do paciente idoso. Essa síndrome dispéptica, né, que é aí um desconforto, uma má digestão, né, com o envelhecimento, infelizmente vai acontecendo, vai acometendo aí, né, essa má digestão. Então é extremamente importante a gente escolher os alimentos mais corretos para tentar fazer essa manutenção do estado nutricional mais adequado, alimentos que não vai provocar desconforto, né, que não vai provocar essa má digestão. Então, na hora de prescrever o cardápio, procurar atentar, né, para esses pacientes que têm essa síndrome dispéptica. O intestino, né, ele pode estar alterado, né, a gente já falou, que compromete a absorção dos nutrientes. Geralmente o paciente idoso ele tem uma tendência, né, de diminuir aí a lactase, né, que é a enzima que faz aí a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então, às vezes o paciente idoso ele não tolera muito bem, né, um alimento lácteo. Então, a gente tem que perceber quem são os intolerantes a esses produtos lácteos, prescrever alimentos, né, que eles podem consumir e que não vai agredir, que não vai provocar maior lesão aí no seu intestino. O reto e o ânus, né, a gente perceber que há uma lesão, né, crônica aí desses plexos, né, desses nervos, e a gente perceber se ele tem uma constipação, né, de repente conduzir aí, prescrever alimentos mais fibrosos, mais ingestão de água, né, para poder não alterar, né, essa musculatura do reto e do ânus do paciente idoso. E a microbiota, né? Falar da microbiota intestinal, tá? Que é extremamente importante, né? É extremamente importante a gente cuidar do nosso intestino, que é um órgão, né, que produz muita imunoglobulina, que são órgãos de defesa aí, né? E aí a gente tem que perceber um intestino saudável, um intestino rico em nutrientes, né? Para não comprometer aí esse sistema imune, né? Para se tornar aí um componente do sistema imune ativo.
Deixo aqui, né, um abraço a todos, muito obrigada, qualquer dúvida estou aqui.